Então, visto isso, vamos para 6, ó. Vamos trabalhar agora um pouquinho com o Sebrasp. Meu velho, vamos ver o que o Sebrasp andou cobrando aí em 2024. Bora lá. Caso não exista espaço suficiente na RAM, os sistemas operacionais utilizam a memória virtual, realocando dados da memória principal para a memória secundária. Deixa eu puxar aqui. Memória secundária é o HD ou o SSD aqui, tá bom? E eu vou te explicar bonitinho como é que funciona. Se você foi meu aluno, se você estudou aula de hardware, eu tenho certeza que você sabe responder isso aqui, meu filho. Porque a gente aqui, ó, tirei da aula, inclusive, esse slidezinho. Não criei ele para essa aula de hoje, não. Se você assistir minha aula de hardware, que já está gravado há algum tempo, vai ter isso lá, tá? Como é que funciona um computador? A gente tem a memória dita como memória principal. Quem é a memória principal do nosso computador? A RAM. Então a RAM é a memória principal da nossa máquina. O que significa isso? Todos os programas que a gente abre, todos os programas que a gente executa, são executados nessa memória. Então quando você vai comprar um computador lá, por exemplo, seu computador vem com 8 GB de memória RAM. Quer dizer que você tem 8 GB de espaço para executar os programas. Então, todo programa que você abrir vai ser aberto na RAM. Ou seja, a RAM ela é a mesa de trabalho do processador. O seu processador usa a RAM para fazer a execução dos programas que a gente está usando. Sim? Só como eu disse, a RAM ela tem um limite. Eu acabei de falar. Se você tem 8 GB de memória RAM, quer dizer que você está limitado a executar 8 GB de programas. Perfeito? Só que aí, meu filho, o que acontece? Nós, usuários, não temos limites. O que a gente gosta de fazer? Abrir 1 milhão de programas ao mesmo tempo, não é? Então, o que vai acontecer? Teoricamente, se eu ficar abrindo muito programa, vai encher minha memória RAM, meu computador vai travar. Teoricamente, minha máquina teria que travar. Para isso não acontecer, o que o meu sistema operacional faz? Quando eu começo a abrir vários e vários programas, e o sistema operacional perceber que a RAM está enchendo, ele passa a executar o excesso desses programas na memória virtual. Essa memória virtual é um espaço variável que é criado no disco rígido ou no SSD do seu computador. Quando que é criado, professor? Assim que a gente instala o Windows no computador, ele separa um pedaço do HD para ser a sua memória virtual. Pega ali 200 GB, depende do tamanho do seu HD, e separa. Então, quando ele percebe que a RAM não tem mais espaço, ele passa a executar os programas nesse espaço da memória virtual. Tá vendo? Ó? Ela é criada na instalação do sistema, né? E ela vai receber o sistema. Só que é o seguinte, tem um problema. Geralmente, seu computador fica muito lento quando está usando ela. Principalmente se você usar HD. Porque o HD é uma memória muito mais lenta que a RAM. Então, se ele vai fazer o papel de RAM, ele vai atrasar um pouquinho a velocidade da sua máquina. Se você estiver usando SSD, menos, né, ruim, mas fica mais lento. Tá? Você vai ter uma queda de rendimento na sua máquina. Tá? Essa memória recebe o nome também, ó, de page file, memória de paginação, memória paginada, memória swap, né, que significa memória de troca. Então você tem outros nomes que podem ser utilizados para essa memória, tá? Então, voltando à questão, não tem espaço na RAM, os sistemas operacionais vão utilizar o quê? A memória virtual, né? Realocando dados, tá vendo? Da memória principal, que é a RAM, para a memória secundária HD, o SSD. Perfeito. Questãozinha bem bolada do Sebrasp, eu gosto do Sebrasp, a banca muito lúcida aí na maioria das suas provas, obviamente que erra de vez em quando, faz umas provinhas nada a ver, mas dentro de um limite geral, uma banca muito legal, uma banca que cobra o que deve ser cobrado de fato. Certinha, tá, meu aluno? Pode marcar certo aí que você acertou, tá bom?